Que alegria poder gravar mais um vídeo, e este é o terceiro da série Um Povo, Uma História, a Igreja e as Festas. O povo judeu, a Igreja e as Festas. Já vimos então que o apóstolo Paulo já tinha deixado uma ordem, olha, sede meus imitadores. Já vimos que Paulo, Pedro, Jesus, todos são judeus e todos ensinaram de acordo com os contextos e costumes judaicos. Jesus disse, ele veio para cumprir os mandamentos, né? E disse, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar ou pôr fora de uso, anular ou revogar a lei, não, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até os céus e a terra, até que os céus e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota jamais passará da lei, sem que tudo não é um pouco, uma parte, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um único destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Sabe o que quer dizer isso? O menor é o desprezível no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir, e além de cumprir os mandamentos, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 19 são palavras de Jesus, não se discute, ponto final. A duração do ministério de Paulo e Pedro foram de aproximadamente 35 anos após a morte de Jesus. As pregações do apóstolo Pedro eram tão convincentes e que salvava muitas pessoas, muita gente, e assim dava início à formação da igreja, porque muitos se convertiam. Então, para dar continuidade, vou ler Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, vários religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, todas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Era para deixar bem claro mesmo, e audível, e entendível. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como os ouvimos, cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Claro, aí é que está o mistério. Era Deus comunicando a Torá no coração de cada um, para que não tivesse mais dúvida e nem desculpas. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, de todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E quais são as grandezas de Deus?
tudo que está escrito na Torá. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, delirando, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mais ou menos 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias, derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais e embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherá de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre vós está até o dia de hoje na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta provisão disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós agora. Vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O capítulo 9 não termina aqui, mas o tempo está terminando e eu não quero passar de 10 minutos. Então, no próximo vídeo, continuarei o capítulo 2 e começaremos o capítulo 3. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.